Na aula de hoje nós vamos estudar o Apocalipse capítulo 15. Esse capítulo tem 8 versículos e nós temos aqui nesse capítulo 5 eventos importantes para nós desvendarmos nesta aula. Primeiro nós temos 7 anjos com as últimas 7 pragas que consumam a ira de Deus. Depois nós vemos que João vê um como mar de vidro misturado com fogo diante do trono. João vê também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal, do número do seu nome, e que estavam junto do mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Em quarto lugar, cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Vamos ver o que significa esse cântico, que cântico é esse. E em quinto lugar, quinto evento importante na aula de hoje, o templo do tabernáculo de Deus se abriu no céu e 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo para executar os juízos de Deus. Se essa é a primeira aula que você está assistindo, o link para você assistir a série completa está aqui no primeiro comentário fixado e também eu deixei na descrição desse vídeo. Se você quiser adquirir a apostila do nosso comentário, é uma apostila com 360 páginas, comentando o Apocalipse versículo por versículo, é só você clicar nesse QR Code que está aparecendo aqui ao lado, compra a apostila e eu envio para você no mesmo momento em PDF, tá bom? Você fazendo o depósito, comprando a apostila, você deixa o seu e-mail ou o seu WhatsApp aqui na descrição desse vídeo e eu vou mandar para você então a apostila, depois apago os seus dados aqui da descrição para não ficar nenhum dado seu aqui. Versículo de número 1, e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Versículo 1 começa nos mostrando então um grande sinal, semelhante ao que nós vemos no Apocalipse capítulo 12 e versículo 1. Lá também nós temos um grande sinal, e lá é vista uma mulher vestida do sol. Vai ser interessante você assistir a aula do capítulo 12 para você entender quem é essa mulher. E no Apocalipse 12 e 3, nós também temos um grande sinal no céu. É um grande dragão vermelho. E aqui o grande sinal são 7 anjos com as pragas de Deus para serem derramadas, consumando a ira de Deus sobre os ímpios na época da grande tribulação. O capítulo 15, então, ele desencadeia uma nova série de calamidades sobre a terra. E agora parece ser a última série de calamidades, dividida em 2 partes. Na primeira parte, versículos de 2 a 4, a gente vê o cântico triunfal daqueles que saíram vitoriosos da besta, e eles cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Nós vamos ver o que é isso. E a segunda parte desse capítulo 15 é a visão dos 7 anjos que descem do templo do céu com as 7 salvas da ira de Deus. Como a gente viu na aula sobre a abertura dos 7 selos, lá nós temos as calamidades que são deflagradas com as 7 taças. E essas 7 taças, elas são similares no caráter e no propósito com as 7 trombetas. E aqui agora a gente tem 7 salvas cheias da ira de Deus. Os versículos 2 e 3 a gente vai ler junto para ganhar o contexto. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Versículo 3, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. No Apocalipse 4:6, João vê um mar de vidro que é semelhante ao cristal. Lá no estudo, na nossa aula desse capítulo, no 4:6, nós interpretamos esse mar de vidro como sendo a igreja. Porque esse mar de vidro lá, ele é semelhante ao cristal, ele tem pureza, ele está diante do trono. E como é o capítulo 4, a gente que é pré-tribulacionista tende a encaixar o arrebatamento nesse momento, antes da grande tribulação. Não é uma interpretação forçada, é uma interpretação muito coerente. Se você voltar lá no capítulo 4, na aula do capítulo 4, e assistir, pode ser que você concorde, como muita gente que já assistiu também concorda com esse pensamento.
Inclusive teve gente que exclamou assim, puxa vida, eu nunca tinha visto isso. Pois é, vale a pena assistir a aula. Agora aqui no 15.2 nós temos um mar de vidro e a esse mar de vidro é acrescentada uma característica diferente. O mar de vidro do 4.6 é semelhante ao cristal. Fala de pureza, né? Cristal é uma coisa pura, uma coisa bonita. Então lá está relacionado com a igreja. Esse mar de vidro aqui, ele está misturado com fogo. Fogo na Bíblia, na maioria dos casos, tem relação com prova, né? Quando você vê os rapazes, por exemplo, na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles, na sua prova, eles são jogados no fogo. Fogo tem relação com prova, né? Com juízo. E aqui a gente vê esse mar de vidro misturado com fogo. Eu vou dar uma interpretação para esse mar de vidro misturado com fogo, que talvez você também concorde. Se concordar, quiser deixar um comentário aqui, pode deixar. O versículo 3 diz que esses que saíram vitoriosos da besta cantavam o cântico de Moisés e cantavam também o cântico do Cordeiro. Esses dois cânticos são cânticos de vitória, são cânticos de júbilo pela vitória e pelo juízo executado contra o inimigo. Será que João não está deixando para nós aqui uma parábola, né? uma metáfora, uma comparação desses vencedores da besta, desses que saíram vencedores da besta, do seu número e do seu sinal, com Moisés e o povo de Deus que saíram vitoriosos de Faraó naquela época? Esse mar de vidro não pode ser um tipo do mar vermelho que foi aberto para que o povo passasse e saísse do outro lado vitorioso? Esse mar de vidro que traz essa característica específica, esse mar de vidro que está misturado com fogo, não pode estar falando da prova que esses que saíram vitoriosos da besta, do seu número, do seu nome, passaram e venceram? Por isso agora, a semelhança de Moisés, que atravessou o Mar Vermelho com o povo de Deus e saiu vitorioso, esses que saíram vitoriosos da besta não poderiam também estar... Não será por isso que eles estão cantando o cântico de Moisés? Esse cântico de Moisés não pode estar relacionando esses dois eventos? Não será isso que João quer passar para nós? Não será essa mensagem que João quer passar para nós? Né? Pense nisso. Eu aceito isso com muita facilidade. Eu aceito essa interpretação com muita facilidade. Diferenciando então esse mar de vidro aqui do 15.2 do mar de vidro do 4.6, porque o mar de vidro do 4.6 que representa a igreja, ele é semelhante ao cristal, fala de pureza. Esse mar de vidro aqui é um mar de prova, porque ele está misturado com fogo. E fogo na Bíblia a gente sempre vê relacionado com prova. O cântico de Moisés e do Cordeiro celebram libertação e vitória. A Bíblia não fala aqui que cântico que é o do Cordeiro, né? Mas o cântico de Moisés, sobre ele a Bíblia fala, inclusive dedica vários versículos para falar do cântico de Moisés. Como que Moisés exaltou a Deus pela vitória de Israel naquela ocasião. Mas o que nós temos que destacar aqui é que esses que saíram vitoriosos da besta, do seu nome, do seu número, cantavam o cântico de Moisés. Portanto, há uma relação estreita, né, entre os dois eventos. Uma distância muito longa, uma distância temporal extraordinária entre os dois eventos, mas o contexto é o mesmo. Por isso eu encontro autoridade para interpretar esse mar de vidro misturado com fogo como sendo a prova que eles passaram e venceram. E esse mar de vidro pode ser relacionado com o Mar Vermelho que Moisés abriu e passou com o povo. Eu quero deixar uma nota do hebraico aqui, que os amantes do hebraico com certeza vão gostar, né? Inclusive, ao longo desse estudo do Apocalipse, eu tenho deixado muitas notas de inglês da versão do Rei Jaime, de latim da Vulgata, do grego, né, da Septuaginta e também do hebraico. E agora eu vou deixar uma nota do hebraico aqui no Cântico de Moisés. O Cântico de Moisés é um cântico de libertação. E Moisés, assim, numa visão mais profunda, numa visão observando mais a etimologia, os termos no idioma original, eu consigo perceber uma coisa interessante que eu vou colocar aqui para você. Talvez você também ache interessante. Eu quero destacar o Cântico de Moisés aqui, que é o Êxodo capítulo 15, versículos de 1 a 3,
que eu vou destacar e quero dar um destaque para o versículo de número 3. No versículo de número 3 está escrito: o Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. O texto no hebraico é Adonai Ishmilehamah, Adonai Shemo. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. A nota que eu quero dar está no termo homem do hebraico. Aqui aparece Ish. E nós temos 4 termos para homem no hebraico. Eu vou deixar uma aula aqui. Essa aula ela é só para membros, tá bom? Mas se você quiser se tornar membro do nosso canal para assistir essa aula exclusiva, onde eu falo de 4 termos do hebraico para homem, e muitas outras aulas e cursos interessantes, se torne membro do nosso canal, que vai valer muito a pena. Nós temos no hebraico a palavra Adam, que significa homem no contexto de humanidade. Nós temos a palavra Enosh, que significa homem no sentido de mortalidade. Nós temos a palavra Gibor e Gever, que significa homem no sentido de masculinidade, o varão de guerra, o homem forte. E aqui no texto em foco nós temos o termo Ish. Ish é o marido da mulher. Ish é o homem no sentido de masculinidade. Ish é o masculino de Isha. Isha é mulher. Aí, eu quero que você repare na fala de Moisés. Porque ele diz assim: Adonai Ishmilehamah. O Senhor é varão de guerra. Mas existe no hebraico o termo Gibor, que significa literalmente varão de guerra, homem de guerra. Aí eu me pergunto, por que Moisés não usou Gibor? Usou Ish. E o que me vem à cabeça, isso aqui é um pensamento meu, tá bom? Não estou dizendo que a Bíblia está dizendo isso, nem no hebraico original, nem no português, não. É um pensamento meu. Por que Moisés usou Ish? Aí eu penso no seguinte: se Ish é o marido da mulher, Ish é o masculino de Isha, Moisés pode ter usado Ish para se referir a Deus, no seu cântico de louvor pela libertação, pela vitória, para se referir a Deus como marido da nação de Israel. Nós temos esse contexto na Bíblia. Nós temos Deus, inclusive, sendo declarado textualmente como marido da nação de Israel. E aqui ele como marido, como protetor da esposa, né? Deus como protetor da nação, ele livra a sua esposa da mão do inimigo, do perseguidor. Será por isso que Moisés está chamando Deus de Ish e não de Gibor? Já que Gibor ficaria muito mais, coerente, já que Gibor é o homem de guerra. E agora o versículo de número 4 mostra para nós aqui um cântico de regozijo, de alegria, de vitória, de reconhecimento a Deus pela vitória que Ele dá aos seus. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Esse versículo 4 aqui, ele aponta para um futuro que mesmo a partir do 15:4 do Apocalipse ainda vai demorar um pouquinho, que é a instauração do milênio. No milênio, todas as nações virão a adorar o Senhor no seu lugar, no seu templo, de onde partirá a regra e a lei para todas as nações. Então, depois dessa vitória aqui, desses que saíram vitoriosos da besta, do seu nome, do seu número, da sua marca, eles cantam o cântico de Moisés e do Cordeiro. E aqui no 4, a gente vê todas as nações reconhecendo Deus por sua soberania, por sua vitória, e também por seus juízos. E no versículo 5 nós temos: e depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Nós temos um texto aqui que parece causar um certo conflito com Apocalipse 21 e 22. Lá em Apocalipse 21 e 22, João diz que não viu templo no lugar de descanso dos salvos, Ele diz, e nela não vi templo. Lá na Nova Jerusalém, ele não vê templo. E aqui a gente vê um templo, um templo aberto no céu, e os anjos que vão executar as últimas pragas da ira de Deus, saem desse templo. Será que isso gera um desconforto? Bom, na minha opinião, não. Porque não haverá templo depois de tudo consumado. Não haverá templo na Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém ela já está fora da linha temporal.
Aqui ainda existe essa terra, esse céu, né? No período em que não haverá templo, no período em que João não vê templo na Nova Jerusalém, já não é mais esse estado de coisas que nós vivemos agora. É um novo estado de coisas. Tudo já foi consumado. Esse céu e essa terra passaram e o mar já não existe. E agora, nessa nova cidade, nós não vemos mais templo, porque não é mais necessário templo. O Deus e o Cordeiro são o templo nessa cidade. O templo simboliza a presença e a comunhão de Deus com seu povo. E o templo simboliza também o fato de que nós somos pecadores. Precisamos de um Deus Salvador. Precisamos de um intermediário. Por isso os templos é o lugar de adoração, é o lugar onde pessoas redimidas, pessoas perdoadas, pessoas salvas vão adorar a Deus. Então, na Nova Jerusalém, que será um novo estado de coisas, a Nova Jerusalém está no novo céu e na nova terra. E não mais nesse estado de coisas aqui. Por isso lá não vai precisar de templo. Lá nós vamos adorar na presença de Deus. Lá também não vai ter templo porque Deus não quer que nós nos lembremos do pecado, da nossa vida de pecadores. Ele quer que tenhamos uma vida repleta de alegria, uma vida perfeita diante dele, né? Então, no novo estado de coisas, sem templo. Aqui, no Apocalipse 15 e versículo 5, ainda não é esse novo estado de coisas. Por isso ainda se vê um templo no céu, até como um símbolo, né? De onde sai a ordem de Deus, a ordem dos juízos de Deus contra a humanidade. Versículo de número 6, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. Nós vemos aqui o versículo 6 destacando exclusivamente a vestimenta desses anjos, desses 7 anjos. Por que a Bíblia faz isso? Eu entendo que a Bíblia está querendo mostrar com essa descrição da vestimenta autoridade. Roupa, vestimenta é muito importante. Roupa, vestimenta traz uma mensagem. Por exemplo, se você olha para um policial fardado, você sabe que é policial. Mas se você olhar para o mesmo policial sem farda, você não sabe que é policial. Do mesmo jeito, quando você olha para o padre, você vê o padre com aquela camisa, com aquela gola especial, você sabe que é padre. Se ele tirar aquela veste, você já não sabe mais que é padre. E assim tantas outras vestes que identificam pessoas com suas funções. Esses anjos aqui estão vestidos como nós vemos Jesus vestido no Apocalipse 1 e 13. Lá nós temos, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Essa roupa de Cristo fala da sua autoridade sacerdotal, da sua autoridade de juiz. Ele é o que pode julgar, ele é aquele que ministra a nosso favor e que tem autoridade para julgar a humanidade. Nós vemos esses anjos aqui vestidos também como o sumo sacerdote se vestia na antiga aliança e como os juízes da alta corte se vestiam na antiga aliança. Então essas vestes falam de autoridade para executar as pragas, que é a missão deles, executar as últimas 7 pragas de Deus. Por isso, o versículo 6 destaca exclusivamente a veste deles. Então, vestimenta aqui está falando de autoridade para executar os juízos de Deus. Inclusive, se a gente for a Isaías 11:5, a gente vai ver, né, fazendo uma hermenêutica aqui, comparando, a gente vai ver que os juízos, essas roupas falam de juízos sendo executados, inclusive com justiça. Isaías 11:5, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Então, esses anjos executarão juízos de Deus, juízos justos. E o versículo de número 7 diz, e um dos 4 animais deu aos 7 anjos salvas de ouro, cheias da ira de Deus que vive para todo sempre. Nesse versículo aqui eu quero simplesmente destacar a ira de Deus, que inclusive é o que o versículo destaca, né? A ira de Deus nunca pode ser comparada com a ira dos homens. A ira dos homens é carregada de emoção, de paixão, de ódio.
né, de uma justiça que muitas vezes não pode ser considerada justiça. É uma coisa cega, é mais uma vingança do que uma justiça. Mas a ira de Deus, em todo contexto onde aparece a ira de Deus, ela não vem carregada de emoção como é a ira humana. A ira de Deus significa juízo, e sempre juízo justo. A ira de Deus, da qual fala aqui o versículo 7, é uma ira justa. Não é um sentimento apaixonado, não é um sentimento de paixão, não é um sentimento carregado de emoção, como é o nosso sentimento de ira, que muitas vezes a gente faz, sempre que a gente está irado, a gente faz coisa errada, né? Inclusive a Bíblia adverte: irai-vos, mas não pequeis, porque sempre no momento de ira a gente peca. A ira de Deus não. A ira de Deus, quando aparece na Bíblia, é sempre um termo técnico para representar o juízo de Deus, mas sempre com toda a sanidade, sempre com toda a inteligência, sempre com toda a justiça. A ira de Deus é completamente diferente da ira dos homens. E a ira de Deus, também diferente da ira dos homens, dura só um momento, né? Eu não sei quando é que vai acontecer esses eventos do Apocalipse, mas eu sei que a história da humanidade já dura milênios. Isso tendo como base a contagem bíblica e não a contagem científica, que fala de milhões de anos. Não é disso que nós estamos falando. A contagem bíblica aponta para milhares de anos da existência da humanidade. E Deus sempre teve motivo para se irar com a humanidade. Inclusive, Deus é um Deus irado, né? Porque sempre está vendo os erros da humanidade. Então, ele suporta por milhares de anos e agora julga por um período de 3 anos e meio aqui, que é o período da segunda metade da grande tribulação, onde a ira realmente toma lugar. E ainda não é uma ira como a ira humana, é uma ira justa, é uma ira perfeita. Ira na Bíblia, ira de Deus na Bíblia, então um termo técnico para execução de juízos, mas sempre de uma forma muito justa. E o versículo de número 8, encerrando a nossa aula de hoje, no capítulo 15, e o templo encheu-se da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Nós temos um texto em paralelo em Êxodo 40, 35. Então a nuvem cobriu toda a congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação enquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Onde está a glória de Deus na totalidade? A presença humana é inacessível. A glória de Deus, a Kevod, ela é proporcionalmente contrária à presença humana. Porque o homem não tem condição de suportar a glória de Deus, não tem condição de suportar a presença de Deus. O homem não tem condição, o homem na carne não tem condição de olhar para Deus, como Deus é, né? Por isso, quando Moisés pede para ver Deus, Deus mostra para Moisés a semelhança dele, não mostra a totalidade dele, né? E sempre que pessoas viram Deus, a Bíblia fala de uma quantidade de pessoas que viram a Deus numa certa ocasião, mas não viram a panê, a presença do rosto. Viram uma semelhança. Não viram a glória na totalidade, como está sendo mostrada aqui no versículo 8. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. Deus aqui está sozinho. Em versículos anteriores a gente vê os anjos saindo do templo, do tabernáculo que está no céu, para executarem os juízos das últimas 7 pragas de Deus sobre a humanidade, sobre os servos da besta. Mas agora no versículo 8 a gente vê que não tem mais movimento no templo, no tabernáculo. A gente só vê a glória de Deus, a gente só vê o templo cheio da fumaça da glória de Deus. A gente pode pensar que Deus está sozinho agora no seu templo, depois que ele executou todo o juízo que queria executar sobre os servos da besta, sobre a humanidade rebelde. De onde é que a gente pode tirar a ideia de que Deus está sozinho no seu templo e o templo está cheio da sua glória? É do fato de que ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então, a gente vê que Deus está agora num momento seu, exclusivo, né? Depois de executar os seus justos juízos sobre a humanidade.
E com esse comentário do versículo 8, nós encerramos a aula de hoje do capítulo 15. Se você está acompanhando essa série, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Vai ser muito bom ter você como inscrito, como inscrita do nosso canal. Se você quiser assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos, se torne membro do nosso canal. Para os membros nós temos esse material. E se você quiser falar direto comigo para tirar suas dúvidas, fazer sua consultoria sobre Bíblia e Teologia, é só se tornar membro do nível Consultoria. Fique com Deus então e até a nossa próxima aula. Na próxima aula nós vamos estudar o capítulo de número 16.